Eu sou Loki, de Asgard, e eu tenho o fardo de um glorioso propósito. Lá nerds de todo o multiverso, eu sou o Igor de Mello e falando em multiverso, a segunda temporada de Loki chegou ao fim e teve um finale épico, que foi um dos melhores clímax não só de séries, mas de todos os projetos do MCU. E eu vou te explicar com detalhes tudo o que rolou e os indicativos que isso traz para o futuro da Marvel, como Vingadores de Dinastia Kang e Guerra Secreta. Como vimos, no final desse segundo ano, Loki e a TVA estavam lutando com as consequências da morte do Aquele que Permanece e o influxo resultante de novas linhas do tempo ramificadas que ele criou. Isso colocou uma pressão enorme sobre o tear temporal da TVA. Foi feito para tecer as várias ramificações da linha do tempo sagrada. E aí o Loki aprendeu a controlar suas habilidades de deslize temporal e com isso ele começou a voltar no tempo para impedir que o tear destrua a linha do tempo. E aí o episódio começa rapidamente do final do cliffhanger do episódio 5 e mostra Loki passando séculos literalmente fazendo tudo que podia para garantir que o TA fosse estável. Ele fez de tudo para garantir que o Victor Timely não morresse quando tentasse consertar. Uma cena bem interessante, o Loki vendo o Victor morrendo repetidas e repetidas vezes. E aí depois de tanto tentar, ele conseguiu. Só que por alguns minutos, porque depois ele descobre que não daria certo. E aí foi revelado que o TA nunca teve a intenção de lidar com mais de uma linha do tempo. Na verdade, ele nem poderia, ele sempre ia explodir, deixar apenas a linha do tempo sagrada viva, digamos assim. E essa linha do tempo era a qual o Aquele que Permanece está, ou estava, né? Porque a Sylvie matou ele no final da primeira temporada. Loki vê que a única opção para evitar o colapso é deixando Aquele que Permanece vivo, já que tudo isso aconteceu após Sylvie matá-lo, o que significa que ele vai ter que impedir ela de fazer aquilo. Então ele volta para o final da primeira temporada e tenta novamente repetidas vezes impedir que Sylvie mate o personagem. Mas aí ele não consegue. E se vê num conflito. Ou ele deixa que ela mate e o multiverso vai sempre colapsar, ou então ele vai ter que matar Sylvie para impedi-la, fazendo assim com que Aquele que Permanece continue vivo para poder supervisionar a linha do tempo sagrada e manter a estabilidade do TA através da força de trabalho da TVA e impedir que essas novas linhas do tempo cresçam. Então, em meio a esse dilema, veio um momento bem interessante, onde Loki viaja de volta até o primeiro episódio da série para pedir conselhos a Mobius. E após isso, ele decide o que fazer. Ele até diz a seus amigos que ele sabe que tipo de deus ele tem que ser agora. Então é uma cena incrível. Ele sai para a passarela onde o TA está e usando sua magia, cria um novo traje asgardiano, completo com sua icônica coroa com chifres. Então usa seus poderes para destruir o TA. E aí ele começa a agarrar as várias linhas do tempo com suas próprias mãos. Ele as envolve com magia para poder reiniciá-las e então as agrupa e se dirige para a Cidadela do Fim dos Tempos. A cena é incrível, a trilha sonora, o CGI e a atuação impecável do Tom Hiddleston. É de arrepiar. Sendo assim, o Loki se tornou um novo deus no MCU e está fortemente implícito que Loki agora se tornou o deus das histórias, semelhante à sua reinvenção nos quadrinhos originais do Deus da Maldição que ele já foi. Então, todo o multiverso da Marvel e todas as linhas do tempo ramificadas agora estão sendo mantidas juntas pelo próprio Loki. E o nome desse episódio é Glorioso Propósito. Nesse episódio, a gente vê Loki reconhecendo como é o fardo real de um propósito glorioso. Isso motiva a decisão de Loki de desistir de sua vida e reivindicar esse novo papel, assumindo o pesado fardo de manter todo o multiverso unido. Um propósito glorioso, se houver um, né? Como tal, é uma combinação incrivelmente satisfatória de tudo que foi visto de Loki na Marvel até agora, nesses mais de 14 anos. E como podemos ver, tornando-se o deus das histórias, Loki agora é um tiar temporal vivo, segurando todos os ramos juntos. E para esse fim, Loki transformou as linhas do tempo em uma verdadeira árvore do multiverso, completo com suas raízes e ramos reais, com o próprio Loki no centro, mantendo tudo crescendo vivo enquanto ele está sentado em um novo trono. E essa árvore se chama Yggdrasil, que é um importante conceito da mitologia nórdica que já foi visto em todo o mundo sombrio. Porém lá, foi mostrado como um eixo que liga os 9 mundos nórdicos, e é conhecido como Árvore da Vida, mas agora ganhou um novo significado na série do Deus da Trapaça, e passa a ser o centro do multiverso, ao invés de ser apenas esse eixo de ligação. E a Árvore da Vida é a simbologia da vida e morte, e lendas afirmam que suas folhas continham as respostas para grandes perguntas da humanidade, além de ser capaz de trazer pessoas de volta à vida. Então, em sacrifício, entre aspas, para impedir que várias linhas do tempo fossem podadas,
Loki conteve as ramificações do multiverso, unindo elas com magia, mantendo a existência da linha do tempo sagrada. E no processo, o próprio personagem tornou-se o caule da árvore da vida. E seus galhos representam os fios que ligam todo o multiverso, fazendo com que ele seja o centro e se tornando a própria lenda nórdica, a capacidade de reescrever a história. Então o poder do Loki é algo incomensurável. E apesar de tamanho poder, ainda assim Loki não vai ser capaz de impedir que a guerra multiversal aconteça. Embora ele esteja assim tentando proteger a vida de todo o universo. Sim, isso é uma teoria, mas pode acontecer. Na versão de Loki em Vingadores de Guerra Secreta, ele pode assumir o papel do Deus Imperador Destino, governando o que estava do multiverso a partir de um trono formado pela Árvore da Vida. Além disso, o final da segunda temporada de Loki também revelou o destino da heroína da TVA, a Ravonna Renslayer. Como vimos no episódio 5, Ravonna foi podada após sua tentativa de assumir a TVA e o assassinato brutal daqueles que recusaram a juntar-se a ela. Agora, Ravonna é mostrada acordando no vazio do fim dos tempos. E depois que ela acorda, um grande rugido e um brilho roxo foi mostrado, vindo de algo de fora da tela. E sem dúvida é Elliot, o guardião temporal maciço, cujo poder aquele que permanece tinha aproveitado durante a Primeira Guerra Multiversal, como foi revelado na primeira temporada. Até na natureza do que Elliot representa, sua presença certamente não é um bom presságio para o futuro da Marvel e da Ravonna que está de frente a ele. Porém, existem outras opções também. Porque nos quadrinhos da Marvel, e como foi provocado na segunda temporada, Renslayer tem uma história muito complicada e cheia de amor com Kang, o Conquistador. Uma relação que os projetos da Marvel ainda não explorou em profundidade. E se olharmos essa cena, antes da criatura aparecer, nós vemos a Renslayer olhando por cima do ombro direito e vemos uma pirâmide egípcia. Pode ser uma provocação muito importante das coisas que estão por vir. Aí você se pergunta, mas como assim, Igor? Porque uma das variantes do Kang é um indivíduo chamado Ramatut, que nos quadrinhos é uma versão do Kang que governou o Egito como seu faraó, depois que ele encontrou uma maneira de viajar de volta no tempo. E também o Ramatut já fez sua estreia na Marvel na pós-crédito de Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Ele faz parte do Conselho dos Kangs. Então é possível que a pirâmide que vemos no vazio pertença a ele, ou que a TVA em algum momento tenha podado aquela pirâmide com tudo dentro para lá e ele ficou preso. Mas se ele ficou preso, ele conseguiu escapar, porque vemos ele se juntar às variantes Kang no final de Homem-Formiga 3. E é aí que a Renslayer entra, porque se Elliot perceber que o Renslayer é sempre amante de Kang em todo o multiverso, a criatura pode dar um jeito de levá-la ao conselho de Kang, seja lá onde eles estão. E lá ela poderia dar para eles informações vitais sobre o que aconteceu na TVA, que sem dúvida ajudaria para o reinício da Guerra Multiversal, sobre o qual aquele que permanece alertou Loki e Sylvie na primeira temporada. E ela poderia até se juntar à causa deles para buscar vingança contra aqueles que prejudicaram ela, ou seja, a TVA e o Loki. Só que, no caso do Loki, ele está muito poderoso, então eu queria realmente ver ela tentar deter ele. Mas ela pode fazer algo contra a TVA. E por mais que não tenhamos muito sobre o Kang ainda, Loki sutilmente nos deu algumas pistas sobre isso, porque após o, entre aspas, sacrifício de Loki, parece que a nova missão da TVA é procurar variantes do aquele que permanece, que até o momento não fizeram nada de tão grave. E não entraram em guerra, porque quanto menos sugere que eles estão em aliança por enquanto. Só que, obviamente, vão ser uma ameaça. E aí, nos momentos finais, em um dos relatórios apresentados por Mobius, é citado uma das variantes do aquele que permanece que causou uma pequena confusão em um reino adjacente ao 616. Isso é uma clara referência aos eventos de Homem-Formiga e Vespa Quantumania. E aí, após isso, o Mobius opta por fazer um hiato temporário de trabalho na TVA e finalmente visita sua vida original na linha do tempo sagrada. E aí ele escolhe deixar que o tempo passe. Ele quer olhar para tudo o que a TVA está trabalhando para proteger o multiverso. No entanto, isso deixa o personagem em suspense e logo ele pode voltar ao trabalho na TVA, porque sabemos que o multiverso vai precisar de toda a ajuda possível. E aí também chega a Sylvie para conversar com ele, que nesse momento ela está ansiosa para desfrutar de sua nova liberdade. Isso significa que ela vai fazer mais do que simplesmente trabalhar no McDonald's em Oklahoma, como ela tinha feito no começo. Enquanto ela ainda tiver o dispositivo temporal do aquele que permanece, ela pode facilmente fazer uma jornada através de várias linhas do tempo se ela quiser. E ela até diz isso a Mobius. Ou seja, há várias possibilidades para o futuro de Sylvie, agora que ela realmente tem liberdade graças ao que o Loki fez. E sobre o futuro de Loki, no caso a série,
O produtor executivo confirmou que a primeira e a segunda temporada foram desenvolvidas e criadas como 2 capítulos do mesmo livro, e que na segunda temporada eles fecharam esse livro sobre Loki e a TVA. E onde vai além disso, eles afirmam não saber, porque eles queriam contar uma história completa através dessas 2 temporadas. Ou seja, não há planos para mais temporadas de Loki. E nem deveria. Afinal, você mexer no que foi feito pode enfraquecer aquele momento. Então é melhor deixar do jeito que está. Mas eu acho que não é a última vez que vimos o Loki. Eu acho que, com tudo que vai acontecer, a guerra multiversal e tudo, em algum momento os Vingadores vão precisar do Loki. Talvez até aconteça o grande reencontro entre Thor e Loki, que está sendo provocado, já foi dito que vai acontecer. Talvez a chance esteja chegando nos próximos projetos. Mas e vocês? O que acharam da segunda temporada de Loki? E quais suas expectativas para o futuro da Marvel? Me conta aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!